Todas as manhãs, milhões de pessoas em todo o mundo começam o dia com um produto familiar, visto como um símbolo de café da manhã, fonte de vitalidade, proteína e boa saúde. No entanto, há um problema oculto. Poucas pessoas percebem os processos que ocorrem em seus corpos ao consumir esse produto em certas combinações. Alguém pode estar absolutamente certo da correção de sua dieta, escolhendo cuidadosamente produtos recomendados por médicos, lendo rótulos e controlando a composição. Mas, às vezes, todo esse sistema cuidadosamente construído desmorona devido a um detalhe aparentemente inofensivo, com o que o alimento é consumido. Algumas combinações de alimentos, tradicionalmente consideradas úteis e saudáveis, podem, na verdade, bloquear a absorção de vitaminas vitais, provocar inchaço desagradável, desequilibrar o balanço hormonal, a longo prazo, até contribuir para o envelhecimento precoce do corpo por dentro. O mais perigoso é que esses processos negativos podem passar despercebidos por muitos anos. Este material visa revelar erros comuns que quase todos cometem, erros que podem anular os benefícios até dos alimentos mais nutritivos. Um dos pontos apresentados pode causar tanta surpresa que talvez mude para sempre os hábitos alimentares do leitor. É uma espécie de guia de sobrevivência no complexo mundo da alimentação saudável. Você está pronto para isso? Então, fique conosco. As revelações mais inesperadas, sobre as quais provavelmente ninguém falou antes, estão por vir. Um suco e ovos. Conflito em jejum. À primeira vista, uma manhã que começa com suco de laranja fresco e um par de ovos parece a personificação do ideal de alimentação saudável. Essa combinação é vista como um clássico. No entanto, é exatamente essa combinação que desencadeia uma reação no corpo que literalmente impede a digestão completa dos alimentos. A razão não está nos alimentos individualmente, mas em como eles interagem entre si dentro do sistema digestivo. Ovos são uma proteína complexa. Para sua correta quebra, o estômago precisa de um ambiente específico, ácido, mas não qualquer um. É necessário um nível de pH estritamente definido, que ativa a enzima pepsina, um participante-chave no processo de quebra de proteínas. Sem a ação adequada da pepsina, as proteínas não são digeridas e começam a apodrecer no estômago, causando sensações extremamente desagradáveis. Sucos cítricos, como os de limão, laranja, tangerina ou toranja, são ricos em ácidos de frutas. Ao consumi-los, o ambiente no estômago muda drasticamente, e nesse momento todo o sistema digestivo falha. A pepsina perde sua atividade, o suco gástrico perde sua força, e a proteína dos ovos começa a fermentar em vez de ser digerida. A pessoa pode sentir isso como peso no estômago, flatulência, náuseas ou, ao contrário, uma queda súbita de energia apenas meia hora após a refeição. O corpo é forçado a gastar muito mais recursos na digestão, mas não recebe nada de valioso em troca. É por essa razão que muitas pessoas começam o dia sentindo como se tivessem comido algo muito pesado, embora a comida em si pudesse ser leve. O problema reside exclusivamente na sua combinação. É notável que em países onde é tradicionalmente aceito separar as refeições por tipo de alimento, tais problemas são praticamente inexistentes. Lá, o consumo de suco é um ritual separado, e as proteínas são ingeridas em outro momento. O corpo recebe ambos, mas esses componentes não colidem no sistema digestivo. O suco, bebido pela manhã em jejum, pode ser muito benéfico. Ele ativa o metabolismo, satura o corpo com vitamina C e proporciona vigor. No entanto, se ovos são consumidos logo em seguida, isso perturba o processo digestivo. O resultado não é um impulso de energia, mas um verdadeiro conflito no estômago. E isso não são apenas considerações teóricas. Observações sobre a digestão em pessoas que sofrem de gastrite, síndrome do intestino irritável e azia demonstram convincentemente. Basta eliminar apenas esse hábito, e a condição melhora significativamente em poucos dias. Além disso, se você beber o suco e esperar pelo menos meia hora, nenhum problema surgirá. A digestão é iniciada suavemente, a acidez se normaliza, e a proteína dos ovos é absorvida 100%. Caso contrário, o corpo enfrenta uma tarefa dupla. Precisa neutralizar o ácido do suco e, ao mesmo tempo, quebrar as proteínas. O resultado é uma sobrecarga, sensação de fraqueza e aumento da formação de gases. E a isso seguem problemas crônicos, processos inflamatórios, distúrbios da microflora intestinal, redução da absorção de vitaminas. Especialmente afetados são os aminoácidos, aqueles que são responsáveis pela recuperação muscular, manutenção da imunidade e funcionamento cerebral completo. Eles simplesmente se perdem nesse conflito interno. E embora a pessoa consuma produtos de qualidade, praticamente não há benefício. Se, após o café da manhã,
a pessoa notar letargia, sonolência ou borbulhamento no estômago, vale a pena tentar mudar o esquema por pelo menos uma semana, consumir o suco separadamente e os ovos após meia hora. E então será possível observar como o bem-estar mudará. Deve-se notar que o corpo certamente agradecerá por isso. A digestão ficará mais fácil, o nível de energia mais estável, e até a pele parecerá mais fresca. Uma pequena mudança pode trazer um grande resultado. E se houver o desejo de beber algo quente com os ovos, é melhor escolher água ou uma infusão de ervas sem ácidos e açúcar. São bebidas neutras e seguras que não impedem a absorção de proteínas. 2 chai ovos. Dueto antinutrizional. Muitas pessoas não imaginam sua manhã sem uma xícara de chá aromático, especialmente quando ovos cozidos ou fritos são adicionados. Isso parece um começo de dia farto, reconfortante e agradável. No entanto, por trás dessa sensação de aconchego, esconde-se um dos mais traiçoeiros duetos alimentares. A razão não está na temperatura da bebida nem em suas calorias, mas nos processos químicos que comprometem o valor nutricional de tal café da manhã. O chá, especialmente o preto e o verde, contém os chamados taninos. São compostos vegetais que conferem à bebida um sabor adstringente característico e possuem conhecidas propriedades antioxidantes. Eles são frequentemente elogiados, e com razão, mas em certas situações, os taninos podem agir contra o corpo. Quando uma pessoa consome chá durante uma refeição, especialmente se a comida é rica em proteínas e minerais, os taninos reagem com essas substâncias. Eles aderem a elas, formando compostos complexos que o corpo não consegue absorver. O ferro é um dos principais afetados nessa situação. Ovos, especialmente a gema, contém ferro de fácil absorção, o que é extremamente importante para o funcionamento normal do cérebro, sistema imunológico e hematopoiese. Mas quando a pessoa os acompanha com chá, a maior parte desse ferro simplesmente passa pelo sistema digestivo sem trazer benefício algum. O mesmo se aplica ao zinco e ao cálcio, minerais responsáveis pela força dos ossos, saúde da pele, unhas e funcionamento cardíaco completo. E se o corpo perde regularmente esses elementos importantes devido a combinações erradas, com o tempo ele começa a emitir sinais de alerta. Pele seca, queda de cabelo, câimbras musculares, diminuição da concentração. Além disso, os taninos também afetam as proteínas. Eles não apenas se ligam a elas, mas também impedem o funcionamento das enzimas digestivas. Isso significa que os ovos não só não são digeridos adequadamente, mas também se transformam em uma massa pesada e de difícil digestão. Isso causa uma sensação de peso no estômago após um café da manhã aparentemente comum. O chá, neste caso, atua como um freio. Ele interfere no funcionamento normal do suco gástrico, diminui a atividade da pepsina e retarda todo o processo digestivo. Muitas pessoas erroneamente confundem isso com intolerância a ovos, acreditando que esses alimentos não lhes são adequados e os evitam, embora na verdade o problema esteja no chá, bebido na hora errada. Assim que o chá é excluído da refeição, os sintomas desagradáveis desaparecem. Cientistas há muito tempo notaram esse problema. Em países onde o chá é tradicionalmente bebido entre as refeições, tais queixas são quase inexistentes. Mas basta combinar o chá com proteína, e uma reação em cascata é desencadeada, levando a deficiência de micronutrientes. E o que é especialmente importante, esse efeito é cumulativo. Um único café da manhã, claro, não resolverá o problema. Mas se uma pessoa bebe chá com ovos todos os dias por meses ou até anos, o corpo simplesmente não consegue compensar essas perdas constantes. Fadiga, fraqueza, irritabilidade, diminuição da imunidade. Isso não é apenas uma consequência do estresse ou da idade. É uma consequência direta de o corpo humano não receber nutrientes essenciais. Para manter a energia, clareza mental e uma imunidade forte, recomenda-se fazer uma pausa de pelo menos 40 minutos entre o consumo de chá e ovos. Deixe o chá ser um ritual separado. Pode ser bebido antes ou depois das refeições. E se a pessoa não pode ficar sem uma bebida quente, deve escolher uma infusão de camomila, hortelã ou água morna com limão. Essas bebidas não contêm taninos e não impedem a absorção de nutrientes. Pelo contrário, elas até promovem a digestão. 3 ovos e pão branco, coquetel para inflamações. Um café da manhã composto por torradas com ovo parece uma solução simples, prática e saborosa. Em muitos países, é um prato básico. Sanduíches, torradas e croutons parecem apetitosos e são percebidos como completamente inofensivos. No entanto, se olharmos mais de perto, uma verdadeira armadilha metabólica se esconde dentro dessa combinação. Ovos são um produto de alto valor biológico. Eles fornecem ao corpo proteína, vitaminas do complexo B,
colina e antioxidantes. É um material de construção essencial para músculos, células cerebrais e o sistema imunológico, mas apenas sob uma condição: se sua absorção não for impedida por outros alimentos. O pão branco, por outro lado, é um produto desprovido de fibras, da maioria das vitaminas e minerais. No processo de processamento industrial do grão, tudo que torna o pão útil é removido: a casca externa, o farelo, o germe. O resultado é quase puro amido, que se transforma instantaneamente em glicose no corpo. Quando uma pessoa consome ovos com pão branco, os carboidratos do pão começam a elevar drasticamente o nível de açúcar no sangue. O pâncreas reage imediatamente a isso, liberando uma grande quantidade de insulina, mas junto com esse pico de insulina, o ritmo normal de absorção de proteínas é perturbado. Isso cria dois problemas sérios. O primeiro são os picos acentuados de açúcar no sangue. Eles causam fadiga, irritabilidade e um desejo incontrolável por doces 1 ou 2 horas após a refeição. A pessoa comeu, mas rapidamente sente fome novamente. É um sinal claro de que o corpo não recebeu energia estável. O segundo problema é a inflamação. É o excesso de insulina que desencadeia processos de inflamação crônica no corpo. E a inflamação crônica, como se sabe, é a base para o desenvolvimento de muitas doenças, de artrite a diabetes e até mesmo o declínio das funções cognitivas, como a memória. Além disso, o pão branco contribui para o aumento da acidez do sangue, ao contrário de vegetais ou produtos integrais. O corpo é forçado a neutralizar essa acidez usando seus próprios minerais, extraindo-os dos ossos e dentes. O resultado é uma perda oculta, mas constante, de cálcio. Esse café da manhã é especialmente perigoso para pessoas com mais de 40 anos, cujo corpo já é mais sensível a distúrbios metabólicos. Nesse período, o metabolismo começa a desacelerar, e quaisquer flutuações bruscas nos níveis de açúcar no sangue inevitavelmente levam ao acúmulo de gordura visceral, aquela que se deposita ao redor dos órgãos internos e provoca ativamente processos inflamatórios. Numerosos estudos demonstram convincentemente que a combinação regular de proteínas com carboidratos rápidos, como ocorre no consumo de ovos e pão branco, com o tempo causa o desenvolvimento de resistência à insulina. É uma condição na qual as células do corpo param de responder adequadamente à insulina, resultando em glicose que permanece no sangue, danificando gradualmente os vasos sanguíneos. No entanto, existe outra armadilha oculta. O pão branco praticamente não contém fibras, o que significa que o alimento permanece mais tempo no estômago, criando uma sensação de peso e empachamento, mas sem proporcionar saciedade completa, ao contrário de produtos integrais que ativam ativamente os sinais de saciedade. Se a pessoa percebeu que após tal café da manhã há uma rápida queda de energia, uma sensação de nevoeiro na cabeça ou um aumento significativo do apetite à noite, a causa pode muito bem estar nessa combinação desfavorável. A solução para esse problema é bastante simples. Deve-se substituir o pão branco por pão integral, germinado ou pão de farinha de moagem grossa. Essas alternativas elevam o nível de açúcar no sangue muito mais lentamente e fornecem ao corpo as fibras necessárias, que estabilizam a digestão. Uma opção ainda mais ideal seria a abstenção completa de pão em favor do consumo de ovos com vegetais, folhas verdes frescas, abacate ou até mesmo leguminosas. Essa abordagem cria um equilíbrio ideal de proteínas, gorduras e carboidratos, sem causar picos acentuados de insulina e sem perturbar o metabolismo. Um pequeno detalhe, como um pedaço de pão, pode ser decisivo. A pessoa ou se alimenta para o bem do seu corpo, ou inicia processos destrutivos lentos que se acumulam dia após dia. A escolha, como sempre, é dela. 4 ovos e banana, causa oculto no estômago. À primeira vista, uma manhã que começa com uma banana, rica em potássio e doçura natural, combinada com um par de ovos, fonte de proteína e saciedade, parece ideal. Essa combinação é especialmente popular entre atletas e aqueles que buscam seguir os princípios da alimentação saudável. No entanto, poucos imaginam que esse par representa um dos golpes mais traiçoeiros ao sistema digestivo. No papel, tudo parece impecável. A banana fornece energia rápida, e os ovos, material de construção para o corpo. Mas se considerarmos o alimento não apenas como a soma de nutrientes, mas como um processo complexo que ocorre dentro do corpo, a imagem se torna muito mais complexa. Os alimentos interagem ativamente entre si, influenciando o tempo de digestão, a atividade enzimática e a acidez do ambiente. E é aqui que os verdadeiros problemas começam. A banana pertence aos carboidratos rápidos. Ela é digerida muito rapidamente, em apenas 30 a 40 minutos, especialmente se for uma banana madura com as características manchas marrons. Ela literalmente derrete no estômago.
Seus açúcares já estão parcialmente quebrados e exigem um trabalho enzimático mínimo. Os ovos, por outro lado, são um alimento de digestão lenta. A digestão completa das proteínas e gorduras contidas nos ovos leva até 4 horas. E é isso que acontece quando são consumidos juntos. A pessoa come banana com ovos, e uma espécie de engarrafamento se forma no estômago. O carboidrato rápido fica preso atrás da proteína lenta. A banana, que deveria passar rapidamente para o intestino e ser absorvida, começa a atrasar. E quando ela atrasa, começa a fermentar, e de forma muito ativa. A fermentação não é apenas um processo. É a formação de gases, hidrogênio, metano, dióxido de carbono e às vezes subprodutos tóxicos, como álcoois e ácidos. Tudo isso cria inchaço no estômago, sensação de pressão, peso e, às vezes, até dor. Além disso, os sintomas podem não aparecer imediatamente, e a pessoa nem sempre conseguirá entender que o problema reside exatamente no café da manhã. A condição é agravada pelo fato de a banana ser uma fruta macia, doce e de fácil digestão, enquanto os ovos são gordurosos, proteicos e exigem uma acidez completamente diferente para a digestão. O corpo, confuso, tenta digerir tudo de uma vez e, no final, não consegue. Proteínas parcialmente digeridas, presas com açúcares, produção ineficaz de enzimas. Tudo isso cria as condições ideais para o caos digestivo. E isso não é apenas teoria. Um grande número de pessoas reclama de inchaço, fadiga, nevoeiro na cabeça após um café da manhã aparentemente saudável. Alguns erroneamente atribuem isso à intolerância à lactose, estresse ou falta de sono, embora tudo que seja necessário seja parar de misturar bananas e ovos no mesmo prato. Mesmo que a pessoa prepare panquecas de banana com ovos, o efeito será o mesmo, especialmente se o prato for doce. A combinação de frutose com proteína e gordura retarda todo o processo digestivo, e após 2 a 3 horas pode ocorrer um colapso energético, uma queda acentuada nos níveis de açúcar no sangue, letargia, um desejo incontrolável de comer novamente. Essa combinação é especialmente prejudicial para pessoas com intestino sensível, síndrome do intestino irritável, gastrite ou refluxo. Mas mesmo em uma pessoa completamente saudável, o consumo regular de tal mistura leva à irritação da mucosa gástrica e à perturbação da microflora. A fermentação de carboidratos na presença de proteínas cria não apenas gases, mas também substâncias que podem danificar as paredes intestinais. Isso pode se manifestar como fezes instáveis, peso no abdômen, distúrbios do apetite, dor de cabeça e, com o tempo, inflamação crônica e má absorção de nutrientes. É interessante que, mesmo do ponto de vista da curva glicêmica, isso é um verdadeiro desastre. A banana eleva drasticamente o nível de açúcar, e as proteínas retardam sua queda, o que leva a uma carga irregular e excessiva sobre o pâncreas. O corpo tenta lidar com 2 tarefas simultaneamente: digerir gorduras e estabilizar a glicose. Se a pessoa frequentemente acorda com o estômago irritado ou sente um bolo no estômago após comer, ela deve revisar cuidadosamente seu café da manhã. Talvez seja exatamente ali que se esconde a combinação que impede seu corpo de funcionar plenamente desde a manhã. A melhor solução é simplesmente espaçar esses produtos no tempo. A banana é um excelente alimento rápido para o estômago vazio, especialmente após o sono, quando o corpo precisa de carboidratos rápidos para reabastecer as reservas de glicogênio. E os ovos são um café da manhã denso separado, que deve ser consumido pelo menos 40 minutos depois. Se a pessoa quiser combinar ovos com algo carboidratado, deve escolher aveia, quinoa ou batata doce. Esses produtos são digeridos mais lentamente e não causam fermentação, e a banana é melhor deixar para o lanche da tarde ou após o treino. E deve-se lembrar, mesmo os alimentos mais saudáveis podem ser prejudiciais se combinados incorretamente. Tudo reside no contexto, no timing, na sequência. Comida não é matemática, é química, e quanto mais a pessoa respeita suas leis, mais fácil é sua vida. 5 ovos e kefir, golpe oculto no estômago. Muitos acreditam que a combinação de ovos com produtos lácteos fermentados é quase um padrão de alimentação saudável. E, de fato, ambos os produtos contêm proteínas valiosas, vitaminas, cálcio e gorduras saudáveis. No entanto, na realidade, essa combinação pode destruir a digestão dia após dia, silenciosamente, imperceptivelmente, mas de forma muito persistente. O problema começa já no estômago. Ovos, especialmente cozidos ou fritos, exigem alta acidez para uma digestão eficaz. O ambiente ácido ativa a pepsina, uma enzima responsável pela quebra de proteínas. Sem ela, a proteína se transforma em uma massa pesada e de difícil absorção, que permanece no estômago e começa a fermentar. Agora,
Imagine que a pessoa bebe um copo de kefir, um produto que tem uma estrutura levemente ácida, mas já processada por enzimas. O kefir não estimula a produção de ácido, pelo contrário, ele o neutraliza. Como resultado, o estômago recebe um sinal falso, está tudo bem, e retarda o processo digestivo. Isso significa que os ovos começam a permanecer mais tempo no estômago, retardando o funcionamento de todo o trato gastrointestinal. Aparecem peso, borborigmos, leve náusea e, às vezes, espasmos. Isso ocorre com especial frequência em pessoas com baixa acidez, o que se torna cada vez mais comum após os 40 anos. Mas isso não é tudo. O kefir contém bactérias benéficas, lactobacilos e bifidobactérias. Elas são extremamente importantes para uma microflora intestinal saudável. No entanto, se essas bactérias entram no trato digestivo no momento em que a digestão das proteínas ainda não foi concluída, elas começam a fermentar as partículas restantes, criando ativamente gases e ácidos orgânicos. Tudo isso leva a uma sensação de peso ácido, como se algo estivesse errado no estômago. Isso não é apenas comida, mas uma verdadeira reação química. A pessoa parece ter tomado um café da manhã saudável, mas uma hora depois sente vontade de deitar ou tomar algo para aliviar o estômago. Existe outro aspecto importante. O kefir é rico em cálcio, e o cálcio é um competidor do ferro, que é abundante nos ovos. Quando uma pessoa come ovos e os acompanha com kefir, o cálcio impede a absorção do ferro, literalmente expulsando do processo digestivo. O corpo perde ambos os minerais. Nenhum entra na corrente sanguínea em quantidade suficiente. Essa condição, se repetida regularmente, pode levar a anemia, fraqueza geral, palidez da pele, deterioração da memória e até depressão. Isso é especialmente relevante para mulheres, que já são propensas à deficiência de ferro. Um café da manhã como esse pode causar mais danos do que parece à primeira vista. Além disso, produtos lácteos fermentados frequentemente causam leve irritação em pessoas com intolerância oculta à lactose. Mesmo que não se manifeste claramente, os sintomas podem surgir após 2 a 3 horas. Inchaço, borborigmos, fezes instáveis, e em combinação com ovos, esse efeito é duplicado. O corpo tem mais dificuldade quando ambos os produtos são consumidos frios. Kefir frio e ovos cozidos direto da geladeira são um estresse para o sistema digestivo. A digestão requer uma certa temperatura e energia, e em vez de ajudar, o corpo precisa gastar recursos extras para aquecer e processar os alimentos. Se a pessoa realmente se preocupa com sua saúde, deve simplesmente espaçar esses 2 produtos no tempo. O kefir pode ser bebido à noite ou entre as refeições principais. Ele é excelente como um lanche leve, especialmente se adicionar um pouco de canela ou cúrcuma. E os ovos são melhores para o café da manhã, acompanhados de vegetais, pão integral ou folhas verdes. Nesse caso, a pessoa obterá o máximo benefício de cada ingrediente, sem conflito, sem fermentação e sem perda de vitaminas valiosas. Deve-se lembrar, mesmo os alimentos mais saudáveis podem interferir uns nos outros. Não porque sejam ruins, mas porque o tempo, o método e a combinação são de grande importância. O corpo é um mecanismo preciso, e ele agradece quando respeitamos sua lógica interna. 6 ovos e batata, pico de açúcar e inflamação. Batata com ovos é um café da manhã familiar para muitos desde a infância. Para muitos, é o sabor com o qual a manhã começa. Batatas fritas aromáticas na frigideira, ao lado de um ovo frito. Este prato tem cheiro de casa, cheiro de fartura e aconchego. Mas se olharmos para essa combinação sob a perspectiva do metabolismo, o aroma familiar é substituído pela preocupação. A batata é um amido, e muito rápido, especialmente se frita, cozida até ficar macia ou assada até a casca crocante. Esse amido é quebrado no corpo em questão de minutos, transformando-se instantaneamente em glicose e elevando drasticamente o nível de açúcar no sangue. Os ovos, por outro lado, contêm gorduras e proteínas que exigem uma digestão significativamente mais longa. Quando uma pessoa consome esses produtos juntos, seu corpo enfrenta 2 tarefas contraditórias: reduzir urgentemente o nível de açúcar proveniente da batata e processar lentamente a proteína e a gordura dos ovos. O resultado é uma sobrecarga dos sistemas digestivo e endócrino. O pâncreas começa a liberar ativamente doses significativas de insulina na corrente sanguínea. No entanto, como os carboidratos da batata são absorvidos muito rapidamente, o nível de açúcar no sangue cai quase tão drasticamente quanto subiu. O resultado são gangorras emocionais, sensação de letargia e um desejo incontrolável de comer novamente em 1 ou 2 horas. E se óleo também for adicionado à batata, especialmente óleo de girassol refinado ou manteiga,
a pessoa recebe uma mistura capaz de iniciar processos inflamatórios em nível celular. Isso é especialmente perigoso para pessoas com mais de 40 anos, quando o metabolismo já não possui tanta flexibilidade. Uma reação em cascata é desencadeada no corpo: glicose, insulina, inflamação, fadiga excessiva. E se essa alimentação se repete regularmente, ela se torna uma causa direta de obesidade, distúrbio da sensibilidade à insulina e até mesmo do desenvolvimento de diabetes tipo 2. A batata em si não é um inimigo. Tudo depende de com o que e como ela é consumida. O problema não é que a pessoa comeu batata, mas que a combinou com alimentos que possuem um perfil metabólico completamente diferente. E são os ovos, neste caso, que se tornam vítimas de uma vizinhança infeliz. A proteína dos ovos requer um ambiente estável para absorção. Ela é digerida lentamente, participa da construção celular, da manutenção do sistema imunológico e da recuperação dos tecidos. Mas se for constantemente combinada com carboidratos rápidos, a absorção é prejudicada, e o corpo usa a proteína não para benefício, mas para combater picos acentuados de açúcar. Além disso, a batata frita contém acrilamidas, substâncias formadas durante o tratamento térmico do amido. Elas são tóxicas para o sistema nervoso e são consideradas Potenciais carcinogenos. E se adicionarmos a isso a gordura do ovo, temos um caminho acelerado para o envelhecimento vascular precoce. São esses tipos de café da manhã que criam uma inflamação oculta no corpo. Isso não se manifesta imediatamente, mas ano após ano leva a pessoa a se sentir constantemente cansada, com a cabeça pesada, irritabilidade e recuperação lenta. A pessoa pode nem suspeitar que a culpa é do prato matinal de batata com ovo. Afinal, tudo parece tão simples, familiar, caseiro. Mas, na realidade, é um alimento que desequilibra gradualmente todo o organismo. Existe, no entanto, o outro lado da moeda. Basta mudar um único elemento e tudo volta ao normal. É suficiente substituir a batata frita por vegetais cozidos, mingau integral ou até mesmo batata doce assada. Em apenas uma semana, a pessoa sentirá uma diferença significativa. A energia se tornará estável, o apetite regular e o humor tranquilo. A melhor forma de combinar ovos é com alimentos que não causam grandes flutuações de açúcar: brócolis, espinafre, pimentão, quinoa, lentilha. Eles não só não atrapalham a digestão, mas também aumentam o valor nutricional dos ovos. E lembre-se, a comida deve trabalhar a seu favor. Mesmo o prato mais saboroso pode ser saudável se você entender a lógica do seu corpo. E o corpo sempre diz a verdade, basta aprender a ouvi-lo. O café da manhã composto por linguiça e ovos é uma opção clássica para muitos. É rápido, satisfatório e saboroso, especialmente se tudo for frito até ficar crocante na frigideira com temperos aromáticos. À primeira vista, parece um começo de dia ideal. No entanto, se olharmos um pouco mais a fundo, podemos descobrir que é exatamente esse tipo de alimento que pode acelerar significativamente os processos de envelhecimento do corpo. E a questão aqui não se resume apenas às calorias. Linguiça não é apenas carne. É um produto altamente processado, repleto de vários aditivos, estabilizadores, excesso de sal, realçadores de sabor, conservantes e nitritos. Ao ser aquecida, especialmente na frigideira, essas substâncias se transformam em compostos que os cientistas associam diretamente ao desenvolvimento de processos inflamatórios e, às vezes, a riscos oncológicos. Agora, imagine, a pessoa pega ovos, uma proteína de qualidade, rica fonte de vitaminas, colina, antioxidantes, e os combina com um produto que suprime a absorção de todas essas substâncias valiosas. O organismo simplesmente não consegue obter o benefício completo dos ovos quando a linguiça está presente. E isso não é apenas teoria. As gorduras contidas na linguiça são gorduras trans e gorduras saturadas de baixa qualidade. Elas perturbam o metabolismo normal do colesterol, aumentam a quantidade de colesterol LDL ruim, contribuem para o entupimento das artérias e aceleram o envelhecimento celular. Além disso, a linguiça contém uma quantidade excessiva de sal. Quase toda linguiça possui uma quantidade chocante de sódio. Isso causa retenção de líquidos no corpo, leva a inchaços, aumenta a pressão arterial e, o mais importante, cria uma carga colossal para os rins e o coração. E tudo isso acontece logo pela manhã. A combinação de gordura, sal e proteína dessa forma cria uma mistura explosiva que literalmente esgota os recursos internos do organismo. O estômago digere a comida lentamente, o fígado e o pâncreas trabalham exaustivamente, e os vasos sanguíneos sofrem um impacto em sua elasticidade. Muitas pessoas erroneamente acreditam que esses cafés da manhã lhes dão força. Mas se você ouvir atentamente o corpo, fica evidente. Apenas 2 horas após essa refeição,
surge letargia, sonolência, nevoeiro mental e, à noite, irritabilidade e um desejo incontrolável de comer algo doce. O corpo tenta desesperadamente compensar o que não recebeu pela manhã. Existe ainda outro ponto importante: a linguiça quase sempre contém fosfatos. São substâncias que prejudicam a absorção de cálcio e magnésio. Isso significa que a pessoa perde gradualmente massa óssea, mesmo que consuma ovos, ricos em vitamina D e outros micronutrientes benéficos. Para idosos, essa combinação é particularmente perigosa. Ela acelera processos degenerativos nas articulações, intensifica a inflamação, às vezes, até provoca dores no coração e picos súbitos de pressão. E tudo isso por causa de alguns pedaços de linguiça. A pessoa pode nem sentir isso aos 20 ou 30 anos. Mas se esse hábito persistir por anos, os resultados negativos certamente aparecerão: colesterol elevado, piora da condição da pele, problemas de memória, vasculares e de sono. Tudo isso é consequência de inflamação sistêmica e má alimentação. A boa notícia é que todos esses processos são reversíveis. Basta remover a linguiça da dieta por pelo menos uma semana, e a pessoa já sentirá a diferença. Será mais fácil levantar pela manhã, a sensação de peso no estômago desaparecerá, o humor melhorará e as flutuações de pressão sumirão. Se a pessoa deseja algo de carne, deve optar por frango cozido, peru, carne bovina magra ou até mesmo lentilha. E ainda melhor é adicionar vegetais: espinafre, tomate, cebolinha, abacate. Isso potencializará as propriedades benéficas dos ovos e garantirá energia duradoura. A alimentação é um investimento na saúde de uma pessoa. E se ela escolhe linguiça, está investindo em envelhecimento precoce. Mas se opta por alimentos puros e simples, investe em saúde, clareza mental, energia e uma vida ativa. Quantas vezes alguém começou o dia com o que considerava certo? Quantas vezes escolheu o habitual simplesmente porque todo mundo faz? Mas agora você sabe, mesmo os produtos mais benéficos podem trabalhar contra você se combinados incorretamente. O corpo humano é um mecanismo finamente ajustado. E o que você coloca no prato a cada manhã, ou ajuda a funcionar, ou destrói lentamente por dentro. Erros na alimentação nem sempre são visíveis de imediato, mas com o tempo se tornam a causa de fadiga, inflamação, dor e envelhecimento precoce. Você não precisa abrir mão de seus alimentos favoritos. Tudo o que é necessário é entender como combiná-los, o momento certo, a combinação correta e o respeito pela forma como seu corpo funciona. Isso não é complicado, mas exige consciência. Pequenas mudanças podem trazer resultados enormes. Em apenas alguns dias, você pode sentir leveza, clareza mental e um aumento de energia, simplesmente por ter removido do prato o que impedia seu corpo de funcionar corretamente. A saúde não começa na farmácia, ela começa na cozinha. E hoje você tem mais uma ferramenta para viver de forma mais leve, forte e consciente.